você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe muito. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito. Faça comentário, dá seu like e compartilhe. Sabia que durante muitos anos a Arca de Deus, ela foi para o povo de Israel um símbolo da presença de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse entre eles. Vamos ver logo após a vinheta. Por ser símbolo da presença de Deus, era necessário que o povo de Israel tivesse reverência, temor, amor e cuidado à arca do Senhor. Vamos ao tema de hoje. Valorize a presença de Deus. O nosso texto base está em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É interessante, nós vamos ver um pouquinho a história dessa arca, a história dessa presença de Deus representada pela arca e o quanto é importante a gente desejar, a gente almejar, a gente querer a presença de Deus em nós. Deus, ele manda Moisés fazer a arca e justamente os detalhes e todas as coisas que iria ser necessário para aquela arca, através da capacitação que ele deu a um homem chamado Bezalel. Êxodo capítulo 25, o verso 10, verso 11, verso 18, verso 20 e 22. Nós vamos ler que dá para entender essa construção desta arca. Também farão uma arca de madeira de acácia e cobri-la-á de ouro puro. Olha o material para você entender. Por dentro e por fora cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. As faces deles, vocês vão entender, uma defronte da outra, voltadas para o propiciatório. E ali, olha o porquê, eu virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus está falando assim, olha, vai ser naquele lugar específico que eu vou estar me revelando a você, que eu vou estar falando com você. E Deus fala com Moisés, lá no tabernáculo, onde a arca ficava lá no Santos dos Santos, lá no meio dos 2 querubins. E é impressionante você entender que Deus, ele é muito zeloso, Deus é detalhista, e a gente vai ver que tem uma história desta arca e nós vamos entender o que aconteceu. E olha, algo tremendo acontecia onde passava a arca do Senhor. Vamos ver a trajetória da arca. Na época do sacerdote Eli, lembra, o sacerdote Eli foi aquele que o Samuel cresceu junto com Eli. Quando Deus rejeitou a Eli, Deus já estava preparando Samuel. E olha o que aconteceu, houve guerra entre os filisteus e entre Israel. Os filhos do sacerdote Eli, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no tabernáculo, eles pegaram a arca e eles levaram para o arraial onde eles estavam acampados. O exército israelita ficou assim tão agitado, tão eufórico, porque eles falaram assim, agora nós temos a garantia da vitória. Por quê? A presença de Deus estava no arraial. 1 Samuel 4:5 diz assim: E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. Imagina a euforia, a empolgação, e os gritos do povo de Israel, lá daquele exército, foi ouvido pelos filisteus, e os filisteus ficaram atemorizados. Vamos ver 1 Samuel 4:8. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. É interessante que aquilo que Deus fez, a maravilha que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito, a travessia do Mar Vermelho, tudo
foi espalhado, as pessoas sabiam, os filisteus sabiam. E já passou assim uma grande época entre um acontecimento e outro. Mas sabe o que eles fizeram? Eles se esforçaram, eles não ficaram se lamentando, eles foram à guerra e ganharam a guerra. Olha que vergonha para o povo de Israel. O que eles fizeram com a arca? Eles levaram a arca. Eles levaram a arca lá para a terra deles. O que estava acontecendo em Israel nesse momento? A esposa de Finéias, que era filho do sacerdote Eli, ela estava grávida. Quando ela soube que a arca de Deus foi levada, que o sogro dela, o sacerdote Eli, também quando soube que a arca foi levada, ele morreu, e ela soube que além do sogro ter morrido, o esposo dela, Finéias, e o cunhado dela, Ofni, morreram. Ela não aguentou, era muita tristeza. Naquele momento ela deu à luz. Sabe qual foi o nome que foi colocado no bebezinho que nasceu? Icabode, ou Icabô em algumas versões. Sabe o que significa? Que a glória de Israel foi embora. Após nascer o bebê, ela dá o nome do bebê, ela também não suportou e ela morreu. 1 Samuel 4:22 diz assim: E disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Só que você não pode se esquecer que Deus, ele não foi pego de surpresa, né? Ao contrário, Deus estava no controle de todas as coisas. A arca do Senhor foi colocada pelos filisteus lá na casa do Deus deles, o Deus Dagon. Mas você acha que Dagon, um falso Deus, uma imagem, conseguiu ficar de pé diante do Deus Todo-Poderoso, diante da arca? Não, ele não conseguiu. E o povo dos filisteus lá, eles foram feridos por Deus também. Os moradores de lá também não suportaram a presença da arca lá. Eles não suportaram e eles se reuniram e tiveram que mandar a arca de volta para Israel. A arca ficou 7 meses lá nas terras filisteias, mas o Senhor, ele fazia juízo. É impressionante você entender como a presença de Deus é importante. Olha, a arca, ela foi levada até chegar lá na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, lá nos limites de Judá. Chegando na casa de Abinadab, eles consagraram o filho de Abinadab, Eliezer, como sacerdote. Vamos entender 1 Samuel 7:2. Diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O povo de Israel estava se lamentando, mas eles estavam assim, já na idolatria. O profeta Samuel era vivo até então, e ele orientou o povo: voltem para o Senhor. Vocês ficam na idolatria, joguem fora esses falsos deuses, voltem para o Senhor. E os filisteus continuavam fazendo guerra ao povo de Israel. Os filisteus foram terríveis, né? Foram perseguidores assim cruéis com o povo de Israel. 1 Samuel 7:3. Olha que tremendo. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirei dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Olha a certeza que o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel estava. Se vocês tirarem a idolatria do seu coração, se vocês voltarem-se com todo o teu coração ao Senhor, Ele vai te livrar das mãos dos filisteus. Eu não sei quem é o filisteu na tua vida, eu não sei quem é aquele que está te trazendo grande angústia, mas uma coisa eu sei: o que Deus promete, Deus faz. E olha o que aconteceu. O povo, ele jejuou, o povo orou, eles se reuniram num lugar chamado Mispá. E quando os filisteus souberam que o povo estava lá reunido, eles foram lá fazer guerra a eles. Eles se levantaram e foram fazer guerra ao povo israelita.
Sabe qual foi a atitude do povo de Israel? Clamaram ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus pelejou. 1 Samuel 7:10. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Qual foi o segredo desta batalha? Confiar no Senhor, clamar ao Senhor, tirar os deuses do coração. Que deuses estranhos são esses? Muitas das vezes pode ser tudo que você coloca acima de Deus é Deus estranho. E o Senhor não se agrada. E se você voltar para o Senhor com todo o teu coração, pode ter certeza, o Senhor te socorre. E Deus fez assim com o povo de Israel. Deus livrou o povo de Israel da mão dos filisteus. Mas, mesmo assim, eles não foram buscar a arca do Senhor, tanto que ficou 20 anos lá na casa de Abinadab. Samuel envelheceu. Quando Samuel estava velho, o povo chega para Samuel e pede um rei. E Samuel, orientado por Deus, ele coroa, ele nomeia como primeiro rei de Israel a Saul. Saul reinou 40 anos. Olha a história para você ver do tempo da arca. Quando Saul morre, quem que vem? Davi. O segundo rei de Israel é Davi. E Davi começa a reinar. Mas Davi, ele não se conformou da arca de Deus, da presença de Deus não estar lá. Aquela arca que simbolizava estava lá na casa de Abinadab. Davi não pensou duas vezes. Aí estava um grande erro. Eu tenho que pensar, eu tenho que consultar a Deus. E Davi não fez isso. Davi não consultou a Deus. Samuel não estava mais vivo. Davi simplesmente fez do jeito dele, que não foi correto. Ele fez como os filisteus fizeram. Mas é interessante que ele não se atentou que Moisés tinha deixado tudo escrito como que deveria acontecer para que aquela arca de Deus fosse transportada. 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 15, diz assim: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros. Era assim que era para conduzir a arca de Deus. E como assim? Pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. A arca do Senhor, pelos judeus, era para ser seguida a orientação de Deus. Deus tinha orientado Moisés, estava escrito. A arca tinha que ser trazida no ombro dos sacerdotes. Deus fez tudo perfeito. Deus deixou tudo escrito. E Davi não se atentou, Davi não consultou a Deus, Davi fez do jeito dele. Mas é interessante que se você for parar um pouquinho para pensar, eu preciso sempre, antes de tomar alguma atitude, Senhor, me orienta, Senhor, me conduza, Senhor, me dirija. Os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, eles foram junto com a arca. Agora, a Bíblia não fala se Eleazar foi, mas Aiô e Uzá foram juntos com a arca. Aiô na frente, Uzá ao lado. Davi e o povo fazendo um grande cortejo, fazendo uma grande festa para o Senhor. Segundo Samuel capítulo 6, verso 5. E Davi e toda a casa de Israel festejaram perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Imagina a festividade, que lindo! Mas não era isso que o Senhor havia deixado ordenado. Que o Senhor tinha dado ordem para carregar a arca somente no ombro dos sacerdotes. E o que Davi fez? Davi colocou num carro de bois. Não foi isso que Deus ordenou. Às vezes a gente sofre porque nós estamos fazendo do nosso jeito e não do jeito que Deus nos ensina, não do jeito que Deus nos ordena. Como é bom a gente seguir os conselhos de Deus. E quando a arca ela estava chegando em Quidom, a Bíblia fala que os bois tropeçaram. Olha, primeiro, não era para estar em cima de bois. E Uzá, ele não era sacerdote. Uzá estendeu a mão para pegar a arca. Existem alguns detalhes aí, se nós formos atentar. Primeiro, Uzá não era sacerdote, Uzá não podia colocar a mão na arca, né? Deus não tinha ordenado para fazer daquele jeito e Deus não aceitou do jeito que foi feito. Deus feriu a Uzá e ali Uzá morre. Por quê? A Bíblia fala que ele usou de imprudência
irreverência. Ele não podia ter feito aquilo. Segundo Samuel 6, verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Outra versão fala que Uzá foi irreverente, por isso que ele morreu. Eu li, não lembro em qual fonte, que a mesma coisa, olha, o fio tá passando ali, fio de energia. Se você colocar a mão no fio e o fio de energia estiver ligado, sinto muito, vai ter uma descarga elétrica. Então, até um historiador falou assim, olha, é a mesma coisa. A gente tem que ter cuidado, tem que ser cauteloso, não pode ser irreverente. E vamos voltar, a arca, ela ficou 20 anos na casa de Uzá. Uzá, provavelmente ele cresceu vendo a arca. Talvez ele tenha se acostumado. Se fosse Eliezer, a gente não sabe o que teria acontecido, mas Uzá, ele não tinha essa permissão de Deus para fazer. Davi, ele ficou tão triste com a morte de Uzá, que ele não pôde levar a arca. A intenção dele de levar a arca até Jerusalém, ele não pôde fazer. Segundo Samuel 6 e 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Aí Davi para pensar. Poxa, agora ele para pensar. Às vezes a gente precisa passar por perdas para parar um pouquinho para pensar o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor, ele quer que você aprenda a depender dele. A arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. Lembra quando nós começamos com esse versículo, a descrição da arca? A arca era de ouro por dentro e por fora. Não é qualquer um que podia chegar perto da arca. Não é qualquer um que podia colocar a mão na arca. Se olhasse dentro da arca, era morto na hora. Essa era a regra, era a lei de Deus, né? E a gente vê, olha só, a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Segundo Samuel, no capítulo 6, verso 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, que é Jerusalém, né? Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Vamos parar um pouquinho. Primeiro, Obed-edom não deveria ser qualquer um. A arca era algo preciosíssimo. A arca era algo muito valoroso. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Então, um bem tão precioso você não vai deixar em qualquer lugar. E eu creio que Davi, quando ele fez a arca chegar até a casa de Obed-edom, não era casa de qualquer um. Eu não vou falar que a casa era rica ou que era pobre, né? Tudo indica, sim, que era uma casa até comum. E era alguém que Deus abençoou muito. Segundo alguns teólogos, falando um pouquinho de Obed-edom, alguns pelo fato dele ser gitita, né? Ele era de uma cidade de Levi, ele era um levita, segundo alguns teólogos, lá de uma cidade chamada Gat-Rimon. Era um levita, então ele podia exercer o serviço no tabernáculo. Por isso que esses teólogos falam que ele era levita, porque Deus abençoou ele, abençoou a casa dele, abençoou tudo o que Obed-edom tinha. E a gente vai ver em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 17 e 18. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cuzitas, né? Cusaías, e com ele os seus irmãos de segunda ordem. A Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, cada nome, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Então a gente vê que esses teólogos, eles se baseiam justamente nisso. Só podia trabalhar no tabernáculo levitas. E justamente, né, eles se baseiam que Obed-edom era um levita e estava lá e foi muito abençoado por Deus. Outros falam que por ser Obed-edom era descendente de Esaú, era um edomita. Mas eu ainda fico com a primeira versão. Gente, estudo bíblico é justamente, eu gosto de trazer algumas ideias para você pensar, mas o importante é o que Deus quer falar conosco. Tem pessoas que se apegam a detalhes, mas eu quero saber o que Deus está querendo que eu aprenda com a história.
E Davi, então, ele deixa justamente a arca lá na casa de Obed-edom. E ele voltou para Jerusalém. Você acha que ele voltou alegre? Ele voltou frustrado. Ele estava com uma comitiva querendo levar a arca lá para Jerusalém, né, para a cidade de Davi. E olha, ele frustrou, decepcionou, entristeceu e foi assim que ele voltou. Mas em compensação, lá na casa de Obed-edom, a presença de Deus foi tremenda, fez a diferença. Ele foi muito, muito abençoado por Deus. Segundo Samuel 6:11, diz assim: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, Giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Outra versão fala assim, ó: a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou grandemente. Grandemente. Olha, para você entender bem como toda a sua família. Por que eu trouxe essa parte? Para você entender que Deus é Deus que abençoa aqueles que confiam nele. Deus é Deus que abençoa aqueles que buscam a ele. E quando eu falo assim, abençoou grandemente, porque ele tinha amor à presença de Deus. A arca, ela era simbolizada a presença de Deus. A arca, ela não havia entrado somente na casa de Obed-edom. Você acha que tanto Abinadab como os filhos dele, né, como Obed-edom não sabia a história da arca? Não sabia que onde passava a arca, Deus trazia juízo? E olha, Deus abençoou Obed-edom e toda a casa dele. Sabe o que fizeram? Foram lá falar para Davi, Obed-edom está sendo muito abençoado. Sabe o que Davi fez? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A gente para um pouquinho. Qual foi a diferença da arca de Deus na casa de Abinadab para a casa de Obed-edom, onde Deus abençoa grandemente? É a maneira, é o valor, é o cuidado, é a atenção que você dá à presença de Deus. E olha, Davi, dessa vez ele fez diferente. Dessa vez ele não pegou a arca e colocou lá em carro de boi. Ele fez do jeitinho que Deus havia deixado escrito. E Davi, ele conseguiu o que ele queria. Segundo Samuel 6, verso 14 e 15. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Olha que tremendo a diferença da arca na casa de Abinadab, né, onde os filhos dele, Aiô, Eleazar e justamente Uzá, que até morreu por causa da irreverência, foi diferente do jeito de Obed-edom. A diferença foi a importância dada à presença de Deus. Por isso que o nosso tema é esse. É importante a presença de Deus na nossa vida. Tem pessoas que estão trocando a presença de Deus por um momento de prazer, por uma revolta. Tem pessoas que estão trocando a presença de Deus por causa desses escândalos que nós estamos vivendo. A presença de Deus é valiosa, é tremenda, é poderosa, é abençoadora. Para você ter uma base, os descendentes de Obed-edom, eles foram abençoados. Eles se destacaram na Bíblia, sabe como? Como valentes. Olha que tremendo, 1 Samuel 2, 7 e 8. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, glória a Deus, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Nós vamos concluir. Que valor tem a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família? Quando você, que é o templo do Espírito de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em você, que valor você tem dado a esse Deus tão tremendo,
tão poderoso que o Senhor possa te ajudar a olhar, a entender que você tem algo valiosíssimo dentro de você, que é o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a presença dele faça a diferença na tua vida. Ei, enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para aqueles que confiam no Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe.